Abra sua Bíblia em primeira epístola de João, capítulo 5. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que o meu Redentor vive. A fé que vence o mundo é o título. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, aquele que ama a Deus, ama a Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então aqui a palavra, a mensagem, ela fala a respeito da nossa fé. A nossa fé, ela vence o mundo. Ou seja, através da fé, você vence tudo. Porque tudo é possível que crê, Jesus disse. Aquilo que para o mundo é impossível, pela fé é possível. Pela fé você consegue. Mas a mensagem aqui, ela começa falando do amor de quem? De Deus. Daqueles que amam a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter vitórias. Sem fé não tem como vencer. Mas o amor, diz a Bíblia, que ele é maior do que a fé. O amor é maior do que a fé. Porque se não tiver o amor, também aquele que não tem amor, aquele que não ama a Deus, ele não permanece. Só permanece quem tem o amor de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o quê? O amor. O amor é maior do que a fé. Porque se a pessoa não amar a Deus, ela não consegue permanecer fiel a Ele. Ela não consegue. Porque a fé
nos dá vitória. Hoje você vence. Hoje você tem uma grande vitória. Só que amanhã você já tem outra luta para vencer de novo. E assim, enquanto viver, nós teremos lutas. Enquanto você viver, você vai enfrentar lutas, tribulações, momentos difíceis. E aí só a fé não adianta. Só a fé não resolve. Para você continuar só amando a quem? A Deus. Só amando. Tem muitas pessoas que pela fé já foram muito abençoadas. Tem muitas pessoas que pela fé já receberam muitas bênçãos, muitos milagres. Mas estas mesmas hoje não estão mais na presença de quem? De Deus. Essas mesmas que já receberam muitas vitórias, hoje já não estão mais na presença de Deus. Algumas até já se foram deste mundo, porque não permaneceram no amor. Não permaneceram no amor porque não amaram a Deus, ou não amavam a Deus. Quem está compreendendo, gente? Então a palavra está dizendo aqui que não basta apenas só ter fé em Deus, em Cristo, mas acima de tudo tem que amar a quem? A Deus. Amar a Deus acima de tudo, porque aquele que ama, ele permanece. Aquele que ama, ele permanece na presença de Deus, ele permanece fiel a Deus, porque ele continua servindo a Deus. É o que diz aqui no versículo 3. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Quer dizer, quem ama a Deus vai fazer isso aqui. Quem ama a Deus pratica isto aqui. Que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, o que ama a Deus, ele é fiel. E ele pratica os mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados. Aquele que ama a Deus e pratica os seus mandamentos, não é impossível. Pelo contrário, o que ama a Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, sim ou não? Ele tem alegria, tem prazer de estar na igreja, de estar servindo a Deus, de estar agradando a Deus. Não é um peso para ele. Pelo contrário, é um prazer, é uma alegria. É como Davi. Davi, ele era um dos homens da Bíblia que amava muito a Deus. E Davi, ele dizia: Senhor, se eu pudesse, eu moraria na casa de Deus todos os dias da minha vida. Ou seja, ele tinha tanto prazer de servir a Deus, de estar na presença de Deus, que ele declarou isso. Falou: se depender de mim, eu moro na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele tinha esse prazer. Diga glória a Deus. Ele dizia, está ali, ó: ainda porque eu amo a casa de meu Deus, ouro e prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa de meu Deus. Ah, mas ele amava a Deus porque ele era rico, ele tinha tudo. Davi sempre foi rico? Sim ou não? Não. Davi, quando ele foi ungido a rei, Davi, quando recebeu a unção de rei, aonde que ele estava? Ele estava cuidando de ovelhas.
Ele era pastor de ovelhas. E o pai dele nem se lembrou dele. Quando o profeta foi ungir o futuro rei de Israel, o pai apresentou todos os filhos. Aí ele esqueceu de Davi. Aí o profeta perguntou: vem cá, você não tem mais filho não? Ah, tenho sim. Tenho Davi. Aí então manda chamar ele. Você vê, o pai tinha até esquecido dele. E aí Deus disse para o profeta, falou: o homem ele vê a aparência, o homem ele vê o exterior, a capacidade humana, as condições humanas, mas eu vejo o coração. Amém? Ele diz ali: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porém o Senhor o coração. E aí Davi, ele foi ungido a rei. Diga glória a Deus. Porque Davi, desde quando ele cuidava das ovelhas, ele já amava Deus. Quem está compreendendo, gente? Ele já amava Deus desde quando ele cuidava das ovelhas. E aí ele continuou amando, mesmo sendo rei, ele continua amando a Deus. Tem vários salmos aí que ele fala do amor dele para com Deus, com a casa de Deus, com o santuário, com as coisas de Deus, como nós mostramos aqui, porque ele amava, ele dava ouro, tesouro, né, particular, ouro, prata, ele continuou amando. Durante todo o seu reinado, ele continuou amando a Deus e ele nunca foi vencido. Não só por causa da fé, mas principalmente porque ele amava quem? A Deus. Ele amava a Deus. Então, aquele que ama a Deus, ele sempre será abençoado. Ele sempre vai vencer. Deus sempre vai dar vitórias. Diga glória a Deus. Sempre. Ele nunca vai esmorecer, desanimar, desistir, porque não é as circunstâncias que faz você amar a Deus. Não é as circunstâncias. Se tudo está bem, você vai amar a Deus. Se tudo não está bem, você também vai amar quem? A Deus. Independente de tudo. Quem está compreendendo, gente? Ah, se Deus faz, se Deus realiza, se Deus me dá o que eu peço, eu amo a Ele. Se Deus não faz o que eu peço, se não está acontecendo o que eu quero, eu não amo a Deus. Isso não é amor. Quem está compreendendo, gente? Isso aí não é amor, não. Esse amor é falso. O amor verdadeiro, ele ama incondicionalmente. Se Deus fizer, ele vai amar. Se não fizer, ele ama também. Diga glória a Deus. O amor em primeiro lugar. Não tem barganha com Deus. Ah, se Deus fizer, não. Se Ele fizer, se não fizer, eu vou amar Ele do mesmo jeito. Diga glória a Deus. Esse é o verdadeiro amor. É como Jó. Jó, quando ele tinha tudo, ele amava a Deus. E Jó, quando perdeu tudo, ele continuou amando a quem? A Deus. A mulher dele não. A mulher de Jó só amava a Deus quando Deus dava tudo para ela. No caso de Jó. Aí quando ele perdeu tudo, aí a mulher não amava mais a Deus.
Pelo contrário, ela mandou Jó amaldiçoar o seu Deus. Foi ou não foi? Está escrito ali, ó. A mulher de Jó só amava a Deus quando ela tinha tudo, quando tinha uma vida regalada. Aí quando perdeu, aí ela disse para Jó: ainda conservas a tua integridade? Ou seja, você vai continuar amando a Deus, servindo a Ele? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só. Ou seja, ela não amava a Deus, mas Jó amava. Quem está compreendendo, gente? E ele permaneceu no amor de Deus. E qual foi o resultado no final? No final, Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o quê? O dobro de tudo que antes possuíra. Diga glória a Deus. Mas isso aí não foi esse final que eu digo, não foi no último dia de vida dele, não. Ele sofreu bastante, aí no último dia, Deus não. Depois disso, ele viveu mais... Está aí, ó. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Foram 140 anos de bênçãos. Diga glória a Deus. De prosperidade, de família abençoada, filhos. Aliás, ele chegou a ver até os bisnetos. Aliás, tataraneto, olha lá, ó. Viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos. É neto, não é? Filho do filho é o quê? Neto. Até a quarta o quê? Geração. Então, neto, bisneto e tataraneto. Ou seja, quarta geração, tataraneto. Viveu bastante, foi ou não foi? Então morreu Jó, velho e farto de quê? Viveu muito. Mas não viveu sofrendo, não. Ele sofreu só um pouco. Ele viveu muito com paz, com saúde, prosperidade. E se ele era rico no começo, ele recebeu o dobro, aí ele ficou muito mais ainda. Quem está compreendendo, gente? Mas tudo isso porque Jó amava a Deus. Diga glória a Deus. Então, essa mensagem aqui fala que a fé vence o mundo. Mas só permanece abençoado quem ama quem? A Deus. Não adianta eu vencer até aqui e aí eu desanimar, desistir. Aí eu não praticar o amor de Deus na minha vida, deixar de servir a Deus. Eu tenho que continuar. E para continuar, só amando a quem? A Deus. Porque vai ter momentos que somente a fé não vai. Tem que ter o amor. Então, amar a Deus acima de tudo. Isso faz com que a vida do homem seja abençoada. Diga glória a Deus. Você vai ser abençoado hoje, amanhã e sempre. Teve uma irmã que deu testemunho hoje de uma grande vitória que ela recebeu, uma grande bênção. E ela disse: eu sou desta obra desde quando começou e sirvo a Deus, e Deus já me abençoou muito. E também já teve muitas lutas. Quem está compreendendo, gente? Mas ela está fiel até hoje. Por quê? Porque além da fé, ela ama quem? A Deus. Então quem ama permanece. E permanece abençoado.
e vai receber muito mais bênçãos. Diga glória a Deus. Quem ama a Deus? Você ama a Deus? Então Deus tem preparado coisas grandes para você. Está escrito. Está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem o quê? Preparado. Para quem que Deus tem preparado? Para quem será? É para quem ama, está lá, ó. Tem preparado para aqueles que amam a quem? A Deus. Ou seja, o que Deus tem preparado é só para quem ama. Quem está compreendendo, gente? O que Deus tem preparado, que é algo extraordinário, que você ainda nunca viu, mas você vai ver na sua vida acontecer, é só para quem ama quem? A Deus. Quem não ama não vai ver, não. Quem está compreendendo, gente? Quem não ama não recebe. Mas o que amar, esse vai ver a glória de quem? Glória de Deus.